E aí, galera, como vocês estão? Hoje nós vamos aprender, hoje vou falar sobre a divisão de Israel. Por que Israel teve que se dividir e como foi essa divisão? Por que o povo de Deus, a nação escolhida a dedo por Deus, teve que se dividir em dois reinos? Como tudo isso aconteceu? Como foi esse processo? Então hoje você vai saber de tudo isso. Então fica até o final que você não vai se arrepender. Então vamos lá. Para a gente iniciar entendendo como vai acontecer isso, a gente primeiro precisa voltar lá no reinado de Davi, lá em Davi. Todos nós sabemos que Davi ele foi um cara sinistro, Davi ele foi um cara brabo, Davi ele foi um cara assim, temente a Deus, um cara que confiava em Deus, um cara que andava nos caminhos de Deus, um cara que não se desviava de Deus, um cara que consultava a Deus em tudo, um cara que dependia de Deus, um cara que sempre quando iria fazer alguma coisa, sempre quando ele iria tomar alguma decisão, ele consultava a Deus primeiro. Nós todos sabemos que Davi era segundo coração de Deus. Mas só que vai ter um momento que Davi ele vai estar lá no seu reino e ele vai ter o desejo de construir um templo para o Senhor. E o Senhor ele se alegra muito com isso. Mas só que Deus vai chegar para Davi e vai falar: Davi, você não pode construir um templo para mim, porque suas mãos estão muito sujas de sangue. E nisso Deus ainda fala para ele: mas eu fico muito feliz que você tenha pensado nisso, mas você não vai poder fazer isso. Mas quem vai fazer isso vai ser seu filho, que vai ser mais um reinado de paz. E nesse momento, Deus faz uma promessa para Davi. Deus promete a Davi o seguinte: Davi, na sua descendência nunca faltará um reino. Então você vai morrer, mas sempre vai ter um cara da sua linhagem, do seu sangue, reinando. E isso acontece. Aí Davi morre e vem Salomão. E todos nós sabemos que Salomão ele fez grandes obras em Israel. E a mais famosa é o Templo de Salomão, que nem deveria se chamar Templo de Salomão, mas sim Templo de Davi, porque foi Davi que teve essa ideia, foi Davi que pensou nisso. Mas isso aí não é importante agora. Então ele construiu o Templo de Salomão. Não só o Templo de Salomão, mas também o seu reino, entre outras obras que Salomão fez. Mas só que no reinado de Salomão, por ele ter construído muitas coisas, ele sobrecarregou muito o povo, colocou um jugo muito pesado sobre o povo. Então o povo trabalhava demais e algumas pessoas lá não estavam gostando disso. Então o jugo que Salomão colocava sobre o povo era muito pesado. Não tem aquele versículo que Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Então aqui Jesus está falando que o jugo dele é leve, o jugo dele é suave. Mas só que no reinado de Salomão não estava acontecendo isso. O jugo sobre o povo os trabalhadores, o povo estava muito pesado. E é importante eu falar isso porque esse aí vai ser um dos motivos que vai acontecer a divisão. Esse vai ser um dos motivos. Aí nisso vai, né? E um dos exemplos disso, de que o jugo estava muito pesado, é Jeroboão. Jeroboão, ele era um servo de Salomão. E Jeroboão, ele era um cara muito trabalhador, ele um cara habilidoso, ele um cara capaz, então o cara fazia tudo. E Salomão, ele vendo que Jeroboão era tudo isso, era um homem assim esforçado, capaz, trabalhador, brilhante, Salomão vendo essa qualidade em Jeroboão, ele pensou o seguinte: esse cara é um cara trabalhador, esse cara, ele é capaz, esse cara é esforçado, então eu vou usar ele, vou chamar ele e vou falar para que ele trabalhe no negócio aí que eu estou em mente.
E foi isso que aconteceu. Ele pegou o Jeroboão e mandou ele trabalhar sobre a casa de José. Mas só que Jeroboão ele não gostou, porque estava ele estava se esforçando demais e Salomão forçou ele demais. Vai chegar até um ponto que Jeroboão ele vai levantar a mão contra Salomão, contra o rei. Cara, imagina isso. Imagina um servo assim levantando a mão contra o rei. Pô, mas ele tinha um direito dele, né? Porque o cara assim tava cansado, tava sobrecarregado e estavam usando ele demais. E nisso ele vai ter um momento que então ele se revolta contra o rei, ele fica chateado com Salomão e vai ter um momento que ele vai sair de Jerusalém. Só que durante o caminho ele vai encontrar um profeta, que é o profeta Aias. Aí chegando nesse momento, os dois se encontram e o profeta Aias ele estava com uma capa nova. Aí o profeta Aias, ele vai pegar essa capa nova e vai dividir em 12 partes, que simboliza as 12 tribos de Israel. E vai falar o seguinte pro Jeroboão. Jeroboão, assim como eu rasguei essa capa em 12 partes, hoje Deus está rasgando o reino das mãos de Salomão. Gente, vale ressaltar, vale lembrar que nesse momento, Salomão ele já estava desviado da presença do Senhor. Salomão ele já estava assim, Salomão ele já estava fora da presença de Deus, ele já estava adorando outros deuses, já estava assim, se afastando dos caminhos de Deus. Então Deus ele não se agradou, não se agradou disso e tirou as 10 tribos das mãos de Salomão. E então o profeta Aias ele chega para Jeroboão e fala: Jeroboão, hoje Deus está te entregando as 10 tribos de Israel, porque Deus ele tirou das mãos de Salomão, porque Salomão se afastou da presença de Deus. Aí nisso Jeroboão ele fica com as 10 tribos de Israel e Salomão ele só fica com 2. E o profeta Aias ainda fala mais, fala o seguinte: e Deus ele não te dá só as 12 tribos completas, porque ele tinha prometido a Davi que na descendência dele sempre haveria um rei. Então Deus ele só vai te dar as 10 e as 2 vão ficar para Salomão e a sua descendência, já que Salomão era filho de Davi. E nisso, de um jeito ou de outro, Salomão ele fica sabendo, cara, com certeza que alguém tinha ouvido essa conversa e foi contar para Salomão. Porque ele fica sabendo de um jeito ou de outro. Ele fica sabendo que as 10 tribos foram tiradas das mãos dele e Deus tinha dado a Jeroboão. E nesse momento, Salomão ele fica assim irritado e tenta matar Jeroboão. Mas só que Jeroboão ele mete o pé e ele foge para o Egito. Ele pensou, duvido, não vou morrer aqui não, vou meter o pé, vou lá pro Egito, vou ficar lá, me esconder e tal. Aí nesse momento que Jeroboão ele vai pro Egito, ele se esconde lá. Salomão, ele, passando o tempo, Salomão ele fica velho, ele já estava velho, né, mas Salomão ele vai dando as botas já, ele já vai indo embora e chega um momento que ele morre. E nesse momento que ele morre, quem toma o lugar dele é o filho dele, que é o Roboão. Gente, os nomes são bem parecidos, Jeroboão e Roboão, mas vamos lá. Roboão era filho de Salomão. Jeroboão era aquele que Deus deu as 10 tribos. Vou botar aqui, Roboão e Jeroboão. E nisso, o filho de Salomão, ele ele fica no lugar do pai, ele pega o reino, né? Ele fica no controle lá, depois que o pai dele morre. Mas olha só, é nesse momento que vai acontecer esse BO todo, é nesse momento que vai acontecer tudo isso. Por quê? Aí Roboão ele é proclamado rei sobre Israel e entra o negócio. Então, vocês se lembram que eu falei que o povo ele estava insatisfeito com Salomão, porque ele colocava muito jugo sobre ele, muito trabalho sobre ele. Aí, quando Salomão morre e o filho dele, Roboão, é proclamado rei, o povo chega para Roboão e fala: Roboão, seu pai, ele colocou um jugo muito pesado sobre nós. Seu pai
seu pai mandou a gente trabalhar muito, então nós queremos que você diminua isso, nós queremos que você abaixe esse jugo que seu pai colocou sobre a gente. E o que Roboão vai fazer? Roboão vai falar, tá bom, beleza, mas só que espera 3 dias, depois de 3 dias eu vou dar a resposta para vocês. Aí foi, gente, é nesse momento que, cara, gente, é nesse momento que esse homem vai cometer uma burrice tão grande, mas tão grande. Pensa numa pessoa burra. Foi Roboão, cara. Olha só o que esse homem vai fazer. Ele vai, então, ele despede o povo, ele fala que viria depois de 3 dias, e ele vai ter os conselheiros de seu pai, os conselheiros, os anciãos, que eram conselheiros de Salomão, e chega para eles e pergunta, então, gente, o povo ele tá me pedindo para que eu abaixe o jugo dele, para que eu abaixe isso, aquilo, o que vocês acham? Aí os conselheiros, né, sábio, cheio de inteligência, responderam, Roboão, já que o povo está te pedindo isso e eles estão sofrendo, eu acho que é válido você diminuir o jugo que seu pai colocou sobre eles. Jeroboão ele não vai gostar da resposta. Então ele não gostou da resposta dos anciãos. E adivinha para onde vai? Gente, adivinha para onde esse cara vai? Então ele vai perguntar para os seus amigos. Gente, olha isso. Ele deixa de ouvir o conselho dos anciãos, dos caras inteligentes, dos caras assim que sabem da parada toda, para ir pedir conselhos para os amigos dele. Gente, olha como esse cara é burro, olha como esse cara é doidão da cabeça. Então ele larga o conselho do sábio lá, dos caras assim que manjam de tudo, dos caras que estavam já na vida há muito tempo, para perguntar para os amigos dele. Aí ele vai chegar para os amigos dele e vai falar, então amigos, então friends, o povo está pedindo que eu abaixe o jugo, o povo está pedindo isso, aquilo, o que vocês acham? Aí, olha os amigos dele, olha o que os amigos dele vão falar para ele. Então o povo está pedindo isso, né? Cara, você sabe o que você deve fazer? Você deve aumentar ainda mais o jugo sobre eles. Se eles estão reclamando, então eles têm que trabalhar ainda mais. E ele gosta dessa ideia. Roboão, ele gosta dessa ideia. Então ele gosta da ideia dos amigos dele, que não tem nada a ver. E ele nega, e ele não ouve o conselho dos anciãos, dos caras inteligentes. Gente, cuidado com as nossas amizades, porque muitas das vezes as nossas amizades elas nos afastam de Deus. Muitas das vezes as nossas amizades elas nos dão conselhos que a gente não deveria fazer. E a gente deve, assim, ouvir mais, assim, os mais velhos, ouvir os nossos pais, ouvir, assim, quem é mais velho que a gente, quem a gente, assim, vê que, essa pessoa, ela tem um conhecimento, assim, maior que eu, então ela vai me instruir melhor. Então, gente, cuidado com as amizades, vamos ouvir mais os mais velhos, vamos respeitar mais os mais velhos, vamos buscar mais sabedoria, vamos buscar mais entendimento com as pessoas que têm mais bagagem que a gente. E Salomão lá em Provérbios, ele já fala isso, sobre a sabedoria, sobre as nossas amizades, sobre tudo isso. Então, gente, cuidado com as amizades, seleciona bem as suas amizades, e, vê se seu amigo estiver fazendo isso, aquilo de ruim, você estiver vendo, não faça. E depois de 3 dias, né, passou os 3 dias, Roboão, ele chegou até o povo e falou, então, gente, eu estava pensando muito aqui, não foi com essas palavras que tá não, mas na Bíblia não tá com essas palavras, mas ele chegou pro povo e falou assim, então, rapaziada, eu pensei bastante durante 3 dias, tive reunião com várias pessoas para me aconselharem, até perguntei para os sábios, para os conselheiros do meu pai, mas só que eles falaram um negócio lá que eu não gostei. Aí, minha gente, eu fui perguntar para os meus amigos, porque meus amigos são fechamentos, meus amigos são desde que eu nasci. Aí fui perguntar para eles e eles falaram uma parada que eu gostei, eu até gostei, né? Então vai ser isso.
eu vou aumentar o jugo sobre vocês e vocês vão trabalhar ainda mais. E não fica reclamando não, que vocês vão trabalhar ainda mais. E se reclamar, é pior. E aí é que acontece o cabum. Aí é que acontece, esse vai ser o maior motivo que Israel vai se dividir. Porque pensa comigo, se o pessoal, se o povo ele já estava insatisfeito no reinado de Salomão, se o povo já estava insatisfeito com Salomão, se o povo já estava insatisfeito com as coisas que Salomão fazia sobre eles, e agora eles foram pedir para o filho de Salomão, Roboão, abaixar, ele não baixou. Imagina só, gente, imagina você não está gostando de uma coisa, você vai lá, vai chegar para uma pessoa e fala, pô, não faz isso não, aí a pessoa não te ouve, você ainda vai ficar ainda mais irritado, não vai? Então foi exatamente isso que aconteceu nesse momento. O povo já estava assim de irritado com Salomão. Aí depois que eles pediram para Roboão abaixar o negócio, e Roboão ele não aceitou, ele ainda piorou a situação. O povo ficou assim de raiva, o povo não gostou ainda mais disso tudo. E é nesse momento que vai acontecer tudo. Agora, pensa comigo. Então, aí Roboão então, ele fala para eles que não vai acontecer isso, isso não vai rolar, nada do que eles quiserem, nada do que eles pediram vai rolar. Então o povo se revolta ainda mais, o povo ele fica bravo, fica furioso. E nesse instante, adivinha quem volta do Egito? Adivinha, exatamente, aquele cara que tinha ido para o Egito, aquele cara que Deus tinha dado as 10 tribos do reino. Gente, olha como Deus ele é incrível. Então Deus ele já sabia que tudo isso ia acontecer. Então ele deu as 10 tribos para Jeroboão antes, e Jeroboão ele meteu o pé para o Egito porque ele iria ser morto por Salomão, e Salomão ele morre, o filho de Salomão, Roboão, ele fica no trono, e o povo fica insatisfeito porque Roboão ele não atendeu o pedido deles. E nesse momento que o povo está insatisfeito, que o povo está bravo, que o povo está assim com a cabeça explodindo, quem volta do Egito é Jeroboão. E aí nesse momento que o povo ele escolhe um novo líder. Então Jeroboão ele chega, e as 10 tribos que estavam insatisfeitas com Roboão, eles elegem um novo rei que é Jeroboão. Então Jeroboão ele sai do Egito e volta. E no momento que ele volta, as pessoas elegem ele como novo rei. Mas ele já sabia que Deus ele tinha dado as tribos sobre a vida dele, sobre a mão dele. Só não sei se o povo sabia. Então o povo elege um novo líder que é Jeroboão. Então o reino de Israel vai se dividir nesse momento. Vai se dividir entre Israel do Sul e Israel do Norte. Então com essa divisão, então um reino vai para lá e outro reino vai para cá. E essa é só a parte 1, porque depois depois eu vou gravar outro vídeo falando sobre os 2 reinos especificamente. O que vai acontecer? Porque vai acontecer muita coisa. Também, gente, a gente tem que assim tomar cuidado, porque Deus ele quer o nosso bem. E Deus ele nunca quer nosso mal. Deus ele deseja o nosso bem. E o que mais Deus quer é que a gente se achegue a ele, é que a gente fique coladão com ele, é que a gente não saia da presença de Deus, porque Deus ele tinha grandes planos para Salomão, mas Salomão ele se desviou da presença de Deus. Salomão ele foi adorar outros deuses, e Deus tirou 10 tribos das mãos dele. Então, gente, não se afaste da presença de Deus, não se afasta, fica próximo de Deus, porque Ele tem grandes coisas para você, Ele tem grandes sonhos para você. Só não se afasta, permaneça firme nele. Então, gente, obrigado por assistir, que Deus esteja com você, e até o próximo vídeo.